Muito bem. Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, seguindo a orientação, o esboço do Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos estudar uma pergunta que diz respeito, está ligada à anterior, e diz o seguinte, a pergunta de hoje, a pergunta 30, diz assim: aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em qualquer outra coisa, também creem no único Salvador Jesus? A pergunta ela é bem direta. É possível que alguém creia em si mesmo, que creia na intercessão dos santos e que também creia em objetos miraculosos, milagrosos e ao mesmo tempo também crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador? A resposta é não. Embora gloriem-se nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como um único Salvador. Pois das duas coisas, apenas uma é verdadeira: ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Então, o que é que a Escritura nos diz a respeito deste assunto? Vamos primeiramente abrir a palavra na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10, para que entendamos o contexto dos versículos aqui utilizados pelo Catecismo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 10. Vamos ler juntos do versículo 10 até o versículo de número 13. Os versículos-chave aí são os versículos 12 e 13. Mas para entendermos o contexto em que Paulo ele exortou a igreja de Corinto a que cresce e confiasse somente em Cristo como Senhor da igreja, como seu único e suficiente Salvador, nós precisamos ler a partir do versículo 10. Vamos começar lendo a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Qual a razão das contendas? Observem. Versículo 12, vamos ler? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, embora os irmãos ou alguns se gloriassem no nome de Jesus com as palavras de seus lábios, a divisão que existia na igreja de Corinto, na realidade, testificava que eles estavam negando a suficiência de Cristo como Salvador pessoal ou como Salvador da igreja. Notem que existia, pelo menos aqui, nós vamos identificar 4 partidos na igreja: os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas, que é uma referência ao apóstolo Pedro, mesmo um nome também de Pedro, e o partido de Cristo. Então, o que o apóstolo está mostrando aqui é que esta preferência, que muitas vezes é comum entre muitos, de dizer: eu creio em Jesus Cristo, mas também me apoio em outra pessoa, ou em mim mesmo, ou em ídolos, nega a suficiência de Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por que isto? Vejam só, por quê? Versículo 13, olha a pergunta que Paulo vai fazer, 2 perguntas que ele vai levantar e vai utilizar para fazer os crentes pensarem. Versículo 13, vamos ler. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós,
Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Então, ele está mostrando a incoerência e a irracionalidade daquelas divisões e daquelas preferências que eles estavam tendo pelos líderes do rebanho. Agora, façam uma conexão com o que nós ainda hoje vivemos, quando convivemos com a igreja e enfrentamos problemas semelhantes àquele aqui visto ou mencionado por Paulo na igreja em Corinto. Ainda hoje nós temos que lutar contra a tentação de fabricarmos os nossos próprios ídolos. É aquela preferência que se torna idolatria por um pastor. Eu não vou para aquela igreja porque não é o pastor que vai pregar, o pastor que eu gosto. O pastor mudou de igreja, então o rebanho sai acompanhando o pastor e ele então rompe toda a sua relação, todo o seu compromisso, todo o seu envolvimento e o seu conceito de membresia da igreja ou de que ele é membro do corpo de Cristo, não está no fato de que o líder máximo, cabeça da igreja é Jesus Cristo, mas aí ele tem uma preferência por um líder humano. E, às vezes, nós nos esquecemos que corremos o mesmo risco e isto provoca muitas divisões na igreja. Ele diz aqui, o versículo 13, Cristo por acaso está dividido? Quem foi crucificado em favor de vocês? Foi Paulo? Vocês foram batizados porventura em nome de Paulo? E aí Paulo, ele dá até graças a Deus no versículo 14, porque ele não tinha batizado nenhum deles, com exceção de Crispo e Gaio, porque ele mesmo diz, ele é que é o Senhor da igreja, o único e suficiente Salvador e Senhor em quem vocês devem depositar a sua fé. Porque se isto não acontece, nós estaremos nos gloriando apenas através ou por meio de palavras, mas porque na verdade nós estamos cultivando, ou melhor, construindo altares para outros ídolos em nosso coração, nós estamos tirando o lugar que pertence a Jesus. Vejam outra passagem bíblica também que é muito esclarecedora, Gálatas capítulo 5, agora Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Aqui o problema enfrentado pelo apóstolo Paulo entre as igrejas da região da Galácia, então, o problema enfrentado aqui era que muitos estavam sendo influenciados pela ideia de que Cristo, sim, é o Senhor e Salvador da sua vida, mas você também precisa de mais alguma coisa. E Paulo teve um enfrentamento muito grande com os chamados judaizantes, porque eles diziam assim, para aqueles que não eram judeus, os chamados gentios, que estavam recebendo o evangelho, vocês precisam crer em Cristo, mas vocês também precisam cumprir as regras da lei. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam se abster de determinados tipos de alimentos. Então, Paulo teve um enfrentamento muito grande e ele escreveu esta carta mostrando que Cristo ele é o cumprimento de todas as exigências da lei, no sentido de que a lei de Deus, que mostra e revela o caráter do Senhor, que mostra a santidade do Senhor e a nossa incapacidade de viver por meio da lei sem Cristo, nos aponta para Ele, somente Ele, e nos leva a crer em Cristo Jesus para viver uma vida nova. Então, quando eu sou chamado à obediência, eu obedeço porque em Cristo recebo pela graça de Deus um coração novo e uma capacidade santificadora e santificada de viver segundo os padrões do Evangelho. Mas eu mesmo sei que imperfeito que sou, digo como Paulo em Romanos 7, que sou desventurado quando tento fazer o bem e não consigo, e o mal que tanto desejo que fique longe de mim, muitas vezes eu pratico. Então, sem Cristo é impossível que você viva uma vida agradável a Deus. Vejam só o capítulo 5, Paulo escreve a partir do versículo 1 e diz o quê?
Ele diz assim, vamos começar a ler e a gente então, nós vamos ler até o versículo 4, Gálatas 5, do versículo 1 até o 4. Vamos começar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Está vendo o problema que ele estava tratando ali? Não era o fato de que eles não deveriam receber um sinal da aliança, mas lembrem-se que o próprio Senhor da igreja já havia substituído esse sinal. A circuncisão agora havia sido substituída pelo batismo. Então, circuncidar-se ou aceitar aquilo que caducou em Cristo, que foi cumprido por Cristo, Paulo diz, seria o mesmo que considerar a obra de Cristo sem nenhum proveito. Não valeu de nada. Continuem comigo, versículo 3, vamos ler. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, vejam só, o que Paulo está dizendo aqui não é que o crente agora, ele vive a sua vida porque ele recebeu a Jesus como seu Salvador, segundo as suas regras, segundo as suas leis. Não, Cristo precisa e deve ser em nossa vida Salvador e Senhor. Quando eu passo a fazer parte do reino de Cristo, eu então agora vivo segundo os padrões deste reino, os mandamentos de Cristo. Mas eu não vivo tentando cumprir a lei para agradar a Deus ou ser salvo por Ele. Mas em gratidão ao Senhor e porque eu confio no meu Redentor, eu vivo segundo os padrões e os valores deste rei. Quando o apóstolo Paulo está mostrando que tentar associar ao sacrifício de Cristo qualquer outra coisa é se desligar dele, ele está na realidade trazendo para nós uma importante aplicação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse, está lá em João 14. Paulo está aqui, ele está confirmando a exclusividade de Cristo como nosso Salvador. É justamente isto que a Páscoa nos ensina. Todo aquele acontecimento marcante, histórico, libertador, que Deus promoveu para o seu povo escravo no Egito, se cumpriria em Jesus. Por isso que justamente no dia da Páscoa, Jesus estava ceando com os seus discípulos, e ele toma o pão, ele o parte, e ele disse: tomem e comam, isto é meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. A Páscoa no passado se tornou um memorial marcante de salvação, de libertação do Senhor, de seu povo que estava escravo por 400 anos na terra estranha do Egito. E o sangue da aliança fez com que o povo não se esquecesse de seu Redentor. Jesus então toma o cálice e diz: tomem e bebam, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, celebrar hoje a Páscoa como os judeus celebraram, se esquecendo que para nós hoje o sentido completo da Páscoa está na vida, morte, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, esquecer do que Jesus fez e voltar então a reunir a família, sacrificar cordeiro, comer cordeiro assado, com pão asmo, com erva amarga, é negar tudo o que Cristo fez. Você pode até usar este momento para reunir a família, cear com a família e lembrar e ler as passagens bíblicas que lembram a Páscoa que aconteceu no passado e a nova Páscoa que foi cumprida em Cristo, nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Mas se você nega o sacrifício de Cristo e tenta resgatar algo que já se cumpriu nele, você está se desligando dele. Entendem o que o apóstolo Paulo quer dizer? É justamente por isso que o Catecismo de Heidelberg ele deixa bem claro: pois das duas coisas, só uma é verdadeira.
Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Vejam comigo Gálatas capítulo 1, versículos 19 e 20. Gálatas capítulo 1, Colossenses, desculpem. Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Mais uma vez eu convido os irmãos a lermos os versículos anteriores, porque eles nos preparam para estes dois versículos que são chave aqui para a continuação do nosso entendimento. Vamos ler a partir do versículo 13, tá certo? E aí nós vamos ler até o versículo 20. Vamos começar do versículo 13, vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não há espaço para santos, não há espaço para mediadores, não há espaço para as nossas obras, não há espaço para qualquer outra coisa que se atribua poder milagroso ou transformador. Não, só Cristo, somente Cristo. Notem, nele reside toda a plenitude da divindade. Ele, e somente ele, construiu a paz que nós perdemos porque pecamos contra o Senhor, pelo sangue da sua cruz. Ele, somente ele. Por isso que o apóstolo Paulo disse que por seu intermédio ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A redenção, ela é de maneira especial uma dádiva concedida para o povo de Deus. Mas a Escritura diz que a criação geme e aguarda a expectativa de ser redimida, de forma que a criação, ou o universo que é onde vivemos hoje, a Escritura diz, será desfeito, destruído pelo fogo. Há toda aquela ideia que muitas vezes os próprios filmes alimentam por conta de uma escatologia, uma visão das últimas coisas equivocada, de que o mundo é destruído e ainda a gente fica vivendo e correndo de zumbi que quer comer a carne deles, ou que está vivendo só com baratas e escorpiões. Não é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no dia do juízo o mundo será julgado, os ímpios serão condenados, os remidos do Senhor serão salvos completamente e participarão de um grande julgamento. E a criação desfeita, diz a Escritura, será restaurada. Por isso é que nós vemos no Apocalipse que aquilo que começou em um jardim será concluído em uma cidade, um novo céu e uma nova terra. Então, somente pela obra de Cristo foi possível que esta expectativa, esta esperança, ela agora enchesse o coração do crente, a alma do crente de profunda alegria, porque a nossa vida não se limita a este mundo. E como Paulo mesmo disse, falando a respeito da ressurreição, está lá em 1 Coríntios 15, se crêssemos que a nossa vida se limita apenas a este mundo, ou que ela está limitada apenas a este mundo,
seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa esperança, ela vai além daquilo que nós podemos ver aqui. E só podem contemplar, de fato, esta realidade aqueles que vivem pela fé, Por isso que, concluindo a passagem aí, nós vemos nos versículos 21 e 22 o apóstolo Paulo dizendo assim, de Colossenses 1: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, através do seu sacrifício, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No capítulo 2, versículo 10, nós ainda lemos o seguinte, vejam comigo, aí em Colossenses, a Escritura nos diz que em Cristo nós somos aperfeiçoados. A advertência no versículo 8 é: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então a advertência é que o nosso Redentor, porque é único, exclusivo, dispensa assessores, coadjuvantes, mediadores, medianeiras, representantes que se apresentam como credenciados, representantes de Cristo na terra como Papa. Cristo não precisa de nenhum deles, até porque Ele não nos deixou órfãos. Mateus 28, versículo 20 nos lembra isto, Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o apóstolo diz: cuidado que ninguém engane vocês, porque em Cristo, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10, vamos ler? Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, se alguém é religioso, mas deposita sua fé e confiança em mediadores, auxiliares, ele não crê na suficiência de Cristo como seu Salvador. É impossível. Não pode haver esta fé centrada em Cristo e em outras coisas, em outros mediadores. Cristo exige exclusividade, e na realidade o Senhor sempre exigiu esta exclusividade. De forma que, meus irmãos e irmãs, para a gente concluir, esta passagem, ou esta pergunta do catecismo, nos levou a passagens bíblicas que nos chamam a atenção e nos advertem contra a idolatria que pode dominar o nosso coração, e até mesmo aquilo que nós estamos percebendo e que é chamado na teologia de iconolatria. A idolatria envolve não só a adoração a ícones, a imagens, mas quando nós colocamos qualquer outro no lugar de Cristo. Então, hoje, o que é muito comum e é uma forma muito vista de idolatria é o homem adorando-se a si mesmo, ou dizendo que Deus está nele, Deus faz parte dele, Deus é ele mesmo, ou então enxergando a natureza como o objeto da sua adoração. Todas estas são formas de idolatria. Mas existe outro perigo que nós estamos notando em nossos dias e que tem atacado avassaladoramente o meio evangélico, que é aquela confiança que muitos estão depositando nas palavras mágicas de homens que não são o Papa da Igreja Católica Romana, mas se apresentam como o Papa de suas igrejas, que foram fundadas por eles mesmos, por seus ministérios. E aí eles atribuem, por exemplo, à sua oração, à sua palavra mágica, o poder de transformar aquele copo com água em cima do rádio, em cima da televisão, em algo milagroso para você. Ou então aquele óleo que ele vai ungir a chave do seu carro e você não vai bater o carro na esquina. E aquela oração que diz que você precisa confessar positivamente, porque é herdeiro do Senhor, que o crente não pode viver pobre não, e ele não pode rogar pela misericórdia de Deus, porque se ele é filho do rei, ele é dono também das coisas. Mas aí percebam, irmãos, a incoerência quando nós olhamos que não podemos focar
o nosso coração, os nossos olhos neste mundo não pode ser aquilo que me interessa, mas aquilo que glorifica a Cristo. Não eu, porém Cristo, mas Cristo. Este assunto ele é tão atual, irmãos, que nos mostra que ainda hoje muitos homens e mulheres, eles demonstram devoção, demonstram ser religiosos, mas eles têm se afastado de Cristo à medida em que procuram, confiam e depositam a sua fé em imagens de escultura, em mamon ou nas riquezas, como nós temos aprendido no Sermão do Monte, nesses objetos que hoje estão sendo vendidos nas igrejas. É rosa ungida, é sabonete ungido, é lenço ungido, e aí aquele pastor todo suado passa nele e dá, e o povo diz que é milagroso. Tudo isso é engodo. Tudo isso desvia o homem do centro, que é Jesus Cristo. Na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia mostra um Redentor, que é o Filho de Deus, um Redentor que nos aperfeiçoa, um Redentor que é o cabeça da igreja, aquele que devemos adorar e exaltar, e que exige exclusividade da parte do crente. A última passagem que eu quero apresentar para vocês é aquela que está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver 1 João, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo João aqui se referindo à oposição entre luz e trevas. No início da carta, a partir do versículo 5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele, ou seja, da parte de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se afirmamos que temos comunhão com o Senhor, mas continuamos cegos, seguindo todas estas formas de idolatria, de iconolatria, de santolatria, nós estamos negando a verdade não está em nós, porque nós não estamos confiando no poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. É o que diz o versículo 7, vamos ler o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Escritura sempre vai apontar os nossos olhos, o nosso coração para Jesus Cristo. É o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. É pela fé nele que nós devemos viver e devemos buscar uma vida de piedade, de santidade, seguindo os padrões do Evangelho. É somente confiando em Cristo que nós vamos vencer os ídolos de nosso tempo e vamos lutar contra a verdadeira fábrica de ídolos que é o nosso coração. Nós podemos construir um ídolo rapidamente, podemos passar a confiar nele rapidamente. E a pergunta que nós precisamos fazer, concluindo este estudo hoje, é: qual tem sido o ídolo que você tem enfrentado, com o qual você tem lutado, e que tenta dominar o seu coração, que tenta fazer com que você acredite que Cristo é importante, mas não é suficiente. Olhe para Jesus Cristo, confie somente no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo e receba a sua palavra. Não procure auxílio em nenhum outro. Não existe um representante de Cristo na terra, ninguém pode vindicar isto. Nenhum homem pode fazer isto. O único representante de Cristo na terra é Deus, o Espírito Santo, aquele que veio para ser o nosso consolador, e diz a Escritura, ele veio para nos conduzir até Cristo, tornar claro para nós a beleza, a glória, o poder e a suficiência do nosso Salvador e Senhor Jesus. Que a nossa vida esteja ligada ao Senhor de maneira tal que a nossa satisfação primeira, plena, seja viver para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, agradecemos
porque a Tua palavra nos diz que Jesus é o nosso Salvador único e suficiente, que somente Cristo tem poder para salvar o pecador, que pelo poder do Seu sangue, do Seu sacrifício, da Sua obra redentora, nós alcançamos a verdadeira vida. Pela fé nele nós fomos salvos. Ele que veio para redimir o seu povo e também o universo, nos prometeu que um dia irá voltar e que a Páscoa celebrada, o memorial para as nossas almas de seu sacrifício, da sua obra, da sua ressurreição, será um dia promovido pelo Senhor, com todos os redimidos, na grande festa das bodas do Cordeiro, onde o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: comeremos e beberemos com Ele. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a descansarmos no que a palavra de Cristo nos diz, para podermos vencer a ansiedade, a angústia, os problemas que muitas vezes nos afligem, para que a nossa fé seja fortalecida e entendamos que jamais seremos órfãos neste mundo, porque a promessa do Senhor Jesus é que Ele estará conosco todos os dias até o seu retorno. Dá-nos a graça, Senhor, de fugirmos de qualquer prática de idolatria, de depositarmos a nossa confiança em nós mesmos, nos homens, nos ídolos, no dinheiro, mas que a nossa esperança esteja em Cristo, porque Cristo em nós é a esperança verdadeira da glória. Oramos em nome de Jesus, agradecidos pela palavra recebida. Amém.